Seguinte, criativo e criativa, você não sabe o que vai acontecer aqui hoje. Na verdade, você sabe porque você leu no título, mas você simplesmente vai aprender a criar uma página de vendas completa dentro do Framer. E o melhor, você vai aprender a criar a página de vendas do Pablo Marçal, a nova página que ele lançou. Então, fica aqui comigo que esse vídeo vai estar imperdível. Você vai aprender todos os conceitos que você precisa para sair do zero dentro do Framer e criar uma página de vendas completa. Perfeito? Aqui eu vou te ensinar tudo. Tudo mesmo você vai aprender nesse vídeo. Então, antes de mais nada, você vai se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar um gostei nesse vídeo e comentar aqui embaixo de onde é que você está falando para a gente poder trocar uma ideia. Só salientando alguns pontos. Esse vídeo ele vai ser sem cortes, ele vai ser direto. Pode ser que esse vídeo seja dividido em mais aulas, até porque pode ficar uma aula muito grande, né? A gente tem que criar toda a parte do desktop, ainda precisa fazer o responsive e aplicar os efeitos e as interações. Então provavelmente pode dividir em mais aulas aí. Mas no máximo deve ser umas 3 aulas aí, tá legal? Então, se eu fosse você, continuava nesse vídeo, porque vai ser sensacional, você vai aprender muita coisa aqui, tá? Só que para continuar e poder ver todo o conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Meu nome é Gabriel, sou web designer há mais de 6 anos e eu vou te ensinar a criar toda a página do Pablo Marçal dentro do Framer. Só que antes da gente começar, eu quero te mostrar alguns aspectos dessa página. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Se inscreve porque você se inscrevendo e ativando o sininho das notificações, você vai receber a notificação dos próximos vídeos, tá? Mas vem comigo que eu vou te mostrar algo interessante aqui. Eu tô com a página do Pablo Marçal aqui aberta no meu computador e aí eu vou te mostrar uma coisa bem legal. Tem uma extensão no navegador super interessante que ela chama o Appalizer. Então eu vou clicar aqui nas minhas extensões e aqui fala que a página foi desenvolvida em WordPress com o Elementor, maravilha? Utilizando alguns efeitos de GSAP e tudo mais. Então os caras entendem o que estão fazendo, né? Porque o WordPress, querendo ou não, é uma ferramenta muito boa, domina aí praticamente todo o mercado hoje, né? O Frame é uma ferramenta excelente também, mas com o Frame você consegue criar sites incríveis sem nenhuma linha de código. E esse site aqui, ele utilizou um pouquinho de código para fazer algumas coisinhas aqui dentro, né? Você pode acessar aí no seu navegador para você ver. Mas enfim, nosso objetivo é tentar recriar essa página o mais fluida possível, tentando replicar o máximo de animações que essa página aqui tem dentro do Framer, né? Para que a gente tenha algo legal. Já saliento para vocês o seguinte, algumas animações aqui dentro do site podem ser que não sejam possíveis criar dentro do Framer, tá? Que na verdade não são animações, são algumas micro interações. E mesmo se der, a gente precisa fazer uma gambiarrinha ali para fazer ela e acaba que isso vai levar um certo tempo. Então eu tenho que ser transparente com vocês. Eu não vou prometer para você que tudo que tem aqui dentro a gente vai conseguir criar dentro do Framer. Não vou falar isso para você, tá? Mas na medida do possível, conforme a gente vê que vai dar para desenvolver, a gente vai pegar e vai desenvolver junto com vocês, tá legal? Então vem comigo para a gente aprender a criar essa página junto. A gente já sabe que ela está em WordPress, tá? Outro ponto que a gente tem que analisar aqui dentro dela é principalmente se o mobile dela está feito, né? Então você pode clicar com o botão direito, inspecionar, clica aqui ó, nesse símbolozinho aqui para ativar o responsivo e aqui eu vou diminuir a minha barra e aqui eu vejo que o mobile dela está feito, tá com as interações, as animações, beleza. Tá ótimo, tá feito aqui, né? Essa página ela tem alguns errinhos de UX, de UI aí, né? Mas o nosso foco aqui não é falar sobre isso, nosso foco é falar sobre a implementação dela no Framer, né? Então, maravilha. Eu fiz um teste de velocidade nessa página e é um ponto bem interessante para a gente ver como que está o desempenho dela, tá legal? Então aqui, no meu teste hoje, a gente conseguiu um desempenho nota A com essa página, hoje no WordPress, score de 95, o tamanho dela tá bem grande, né? Então tá uma página legal, o total block time dela tá bem grande. Então tá uma página legal, mas daria pra gente melhorar. Então, por exemplo,
Hoje, o que mais consome recursos, né, nessa página, que deixa mais essa página pesada, são arquivos em JavaScript, segundo imagens, fontes, etc. Então, são pontos para a gente analisar. Beleza, então. Então, vamos começar essa página aqui. Eu vou ser muito franco com vocês, em todos os aspectos para a gente criar essa página, até porque nada vai ser 100% bonitinho, igual as pessoas falam, ai, cria guia de estilo, ai, programa isso, faz... Não, nem sempre isso vai funcionar na prática. Então eu vou começar como eu realmente começo, como eu faço, tá? Primeiro você precisa conhecer sobre o Framer. Se você não conhece, você vai acessar aí no seu navegador esse site aqui, ó. Deixa eu abrir com vocês, framer.com. Você vai cair dentro desse site. Esse site aqui é basicamente o site de um dos melhores construtores de site que surgiu aí de 2022 para cá. Tá? Então você consegue fazer muitas coisas dentro dele. O próprio site do Framer foi feito com Framer, né? Então aqui você já vê as interações, são interações muito alto nível aqui dentro. Tem bastante coisa que dá para fazer e eles estão melhorando cada vez mais a ferramenta, né? Que você vê até sobre a nota de performance e SEO, né? Então, assim, é uma ferramenta que promete muito, tem muita coisa boa e é isso que a gente vai aprender a fazer aqui dentro, tá legal? Então, você vai acessar, se você vir aqui em Pricing, por exemplo, você vê que você consegue criar uma conta gratuita aqui dentro, né? E aí você só vai pagar ele se você quiser expandir esse site, colocar um domínio personalizado ou algo do tipo. Caso contrário, não se preocupa com isso, tá? Você pode muito bem treinar aqui com a conta free, beleza? Então você vem aqui, clica aqui em Start for Free no seu menu superior direito, você cria uma conta com o Google, né? Porque ele vincula junto com o Google e aí a partir daí você já pode desenvolver o seu projeto, né? Quando você criar a sua conta, pode ser que você caia dentro de uma página em branco que já vai ser o seu projeto. Caso contrário, não, você vai cair numa página como essa, falando que você ainda não tem nenhum projeto, e aí você vai vir no seu menu lateral direito, New Project, e a partir daí ele já vai criar aqui para você todo o seu projetinho, beleza? Então, a partir daqui que a gente vai implementar. Não tem como eu passar junto com vocês todas as ferramentas 100%, porque às vezes pode estender muito a aula e o objetivo aqui não é fazer você sair do zero ao avançado no Framer, é fazer você replicar essa página dentro do Framer. Então eu vou subentender que você conheça o Framer, alguns pontos dele, saiba o básico para você tirar essa página aqui do WordPress e passar aqui para dentro, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai renomear o nome do projeto aqui. Então eu vou colocar o nome dele como MRS, né? Pablo Marçal, que é o nome da página lá, tá? Esse nome aqui, ele não vai afetar no resultado da página, é só para sua organização de projetos aqui dentro, beleza? O nosso frame aqui, tem gente que gosta de trabalhar com 1200, 1400, eu gosto de trabalhar com telas Full HD, então eu sempre troco o width aqui, ó, para 1920, beleza? 1920, então a gente tem esse tamanho de tela aqui dentro. E aí, o que eu vou fazer? Agora, se você vir no seu menu lateral esquerdo, aqui você tem as páginas que você tem no seu projeto, tem as layers e tem os assets, enfim, se você criou algum guia de estilo ou algo do tipo, como a gente não vai fazer, a gente vai fazer direto, a gente segue aqui. Então, eu vou vir nos layers aqui, né? Aqui está o meu frame de desktop. O que eu vou fazer? Primeira coisa, a gente tem uma página de fundo preto, perfeito? A gente tem uma página de fundo preto. Para você checar aqui, você vai trabalhar bastante com DevTools. Então você clica com o botão direito no seu navegador e vem inspecionar. Se você não sabe o que é o DevTools, é a ferramenta de desenvolvedor do Google Chrome, né? Hoje a maioria dos navegadores tem, como por exemplo o Microsoft, Edge, o Mozilla, se eu não me engano, tem. Vou colocar meu óculos que a minha vista já começou a arder. O Mozilla, se eu não me engano, tem. O Chrome tem. Porém, o Safari não tem, tá? Então não tenta fazer com o Safari. Beleza, como eu trabalho com elemento e eu conheço, eu sei que ele seta algumas variáveis aqui para você poder desenvolver o projeto, né? Então, eu vou testar uma coisinha aqui só para me ver se é o que eu estou pensando que é. Eu estou testando aqui para a gente tentar localizar o fundo do projeto, perfeito?
Então, beleza. Deixa eu rolar aqui para me ver uma coisa. Tá, deixa eu ver isso aqui. Ótimo, beleza. O que você vai fazer? Você pode vir aqui, clicar aqui em Body, né? Que é o corpo do site. Você vai vir aqui no menu lateral direito, né? E aqui está Background Color do Body. Se você trocar essa cor aqui para branco, por exemplo, as partes que não forem imagens vão ficar branco. Ou seja, significa que aquela cor antiga ali, ó, que essa cor aqui, é a cor do background escolhido por ele, né? Na verdade era para ter trocado, é porque ele definiu essa mesma cor para todas as seções, tá? Mas basicamente essa aqui é a cor do body que foi utilizada, do corpo do site. Então você volta lá no seu Framer, seleciona ele, aqui no menu lateral direito em Styles você troca o fio e cola aquela cor lá, beleza? Bem voltado para o azul, é esse fundo mesmo, tá? Então ótimo. Agora a gente vai começar a estruturar a nossa página aqui. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de clicar e aqui em Height, no menu lateral esquerdo, eu gosto de tirar de 1000 para 6000, por exemplo, para ficar uma página bem grande e eu conseguir trabalhar. Se tiver um pouco pequena, você pode selecionar, vir aqui no seu eixo inferior e puxar para baixo, tá? E aí depois vai ter um macete que ela vai ficar do mesmo tamanho da quantidade de dobras que tem aqui, tá? Beleza, então. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ativar o auto layout dentro dentro do meu projeto, né? O que é o auto layout? O auto layout é basicamente o flexbox do CSS. Se você programa e você sabe. É uma maneira mais fácil de você organizar o seu projeto e deixar ele mais... deixar o responsivo dele mais fácil de ser feito e de ser organizado, né? Antigamente, quando você fazia um site, você fazia exatamente dessa maneira aqui. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Você colocava um elemento aqui, aí você duplicava, colocava outro aqui, e aí ficava essa bagunça aqui sem organização nenhuma. E não é assim que um site é feito na vida real, né? Tem que ter uma organização. Então a gente vai aprender a fazer essa organização aqui dentro para eles ficarem totalmente alinhados e casar e dar tudo certo, né? Então, você seleciona o seu frame aqui, no menu lateral direito você vai clicar aqui no mais em layout, e aí, o que ele vai falar aqui, ó? A gente tem o tipo a gente tem um tipo do auto layout, que é o stack e o grid. O grid é basicamente quando você vai mais utilizar ele para criar containers, um ao lado do outro, para fazer uma organização com vários cards, por exemplo. Não é o caso aqui, a gente quer organizar o conteúdo. Então você sempre deixa a direção aqui para baixo, né, que no caso é a vertical. A distribuição você coloca start, ou seja, ele vai começar a distribuir do topo para o meio, do topo para baixo. O alinhamento horizontal você vai colocar no centro, né? Se você colocar aqui vai ficar alinhado no início, aqui no centro, aqui no fim. Wrap é se ele vai quebrar, no caso aqui a gente não quer que quebre, porque basicamente esse aqui é o pai. A gente vai criar seções dentro dele e cada uma das seções tem que ficar uma abaixo da outra. E aí o que vai ter dentro dessa seção é outra história, perfeito? Então não quebra. E o gap, que é o espaçamento entre as seções, você vai colocar 0, tá? Só você arrastar o slide e digitar 0, até porque a gente não quer espaçamento. Padding, nada também. Beleza. Vamos criar a nossa primeira seção? Então você vai vir aqui no seu menu superior esquerdo, Layout, Frame, e aí você vai arrastar aqui dentro. Beleza. Arrasta. Vai ficar feio assim. Então primeiro a gente tem que descobrir qual que é o tamanho dessa imagem aqui. Então você vai clicar com o botão direito, inspecionar, vai passar o mouse aqui dentro e aí você provavelmente vai cair nessa div aqui, ó, embaixo de WP Page, que é filho dela, e aqui na parte de CSS você está vendo o código, você está vendo o link da imagem aqui, ó. Então é essa imagem aqui. Se você passar o mouse aqui, você consegue já ver que ela tem uma altura de 1900, ela tem uma largura de 1920 por 800. Então você volta lá e aqui está 1920 e o height você vai colocar 800, beleza? Se atenta num detalhe, no width aqui está 100%, ele está com a medida relativa. A gente não vai trabalhar com relativa, a gente sempre quer que ele preenche todo o espaço do nosso projeto, independente do tamanho da tela. Então, para
ficar melhor essa visualização, você coloca fio, não vai mudar nada, mas na prática, na hora do responsivo, muda, tá? Então a gente colocou aqui. Agora que a gente já abriu nossa imagem, a gente vai clicar com o botão direito nela, vai salvar. Aqui essa imagem, se você observar na URL, ela já está em WebP. Ou seja, essa imagem já foi tratada e ela está com um tamanho legal e provavelmente você não precisa otimizar essa imagem. Quando você envia para o Frame, ele já otimiza essa imagem, mas é sempre bom a gente otimizar para que a gente consiga notas mais altas, né? E se você observar, que uma das coisas que mais pesa dentro do site hoje do Pablo são as imagens. Então é interessante, mesmo que ela esteja já otimizada, a gente ver se realmente ela está com um tamanho legal. E o que é tamanho legal? Eu gosto sempre de falar que imagens para não pesar dentro do site tem que ter no máximo até 100 KB. Passou disso já está pesado, tá? Então a gente vai salvar essa imagem aqui. Eu vou vir aqui na minha área de trabalho e aí eu vou clicar com o botão direito nela, obter informações, eu vou ver o peso. Ela está pesando 54 KB, então tá leve, não é uma imagem pesada, pode subir aqui dentro. Acabei abrindo aqui o Figma sem querer. Beleza, então você vem no seu menu lateral direito, aqui em fio você vai clicar aqui na última opção para subir imagem, escolhe, sobe ela. Beleza. Assim ficou a nossa imagem, tá? Resolução você vai trocar para Full, para ficar com o máximo da qualidade. Type você deixa Fill. Posição você troca aqui para Top Center. Alt Text é um texto que vai descrever essa imagem. Isso aqui é super importante para SEO, para os mecanismos de buscas, até para quem utiliza leitores, né? Quem tem deficiência visual, por exemplo, utiliza aqueles leitores de áudio para poder ler o que tem na imagem, que tem na página. Então, o que você pode escrever? Dobra 1, entrada, por exemplo. Só para deixar exemplificado. Beleza. Para você dar um play e ver o seu projeto, você pode clicar aqui no seu menu superior direito, aqui, nesse playzinho aqui, e você já consegue ver o resultado de como que tal. Tá assim, beleza? Tá assim, você já consegue ver o resultado. Eu vou fazer só uma coisa aqui, que é interessante. Tá vendo que se eu der um play, eu consigo arrastar e consigo abrir essa imagem numa nova aba já no servidor do Frame? Não é legal. Você pode, por exemplo, bloquear para que a pessoa não consiga arrastar essa imagem, né? Então você pode selecionar ela, vem aqui na opção de Style, clica no mais, você vai colocar Pointer Events e aqui você vai deixar None. Quando você der play e tentar arrastar, não funciona mais, tá vendo? Porque ele bloqueou o clique nessa imagem, né? Você não quer dar um clique na imagem. Na verdade, não foi na imagem, foi no frame, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Aqui nas suas camadas, você vai renomear de frame para dobra 1. Sempre trabalho com essa questão de renomear camadas para você conseguir se organizar, já que ele é bem parecido com o Figma, tá? E um outro princípio que a gente vai trabalhar bastante aqui é utilizar o mínimo de containers possível, beleza? Então, ótimo, bora seguir aqui. Maravilha. O que a gente tem aqui agora? A gente tem aqui a logo e tem aqui a fonte, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui então? Aqui a gente tem basicamente um bloco de texto. Então, primeiro a gente tem que jogar uma imagem, tem que jogar um texto, um subtexto e um botão e tentar aplicar isso aqui de alguma maneira. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente tem que identificar qual que é essa fonte aqui. Você vai clicar com o botão direito, inspecionar, vai clicar aqui na setinha, vai passar o mouse em cima dela e aqui no seu menu lateral direito você vê que a fonte é Rádio Canadá. É isso aqui mesmo, né? Então, o que você pode fazer aqui para ficar mais fácil? Olha esse macete aqui que eu vou te ensinar, tá? Você vai vir aqui na aba de fontes. Fontes mesmo? Não, você vai vir na aba de rede aqui. Você vai atualizar a página novamente, tá? Você vai atualizar a página. E aqui em MG você coloca fonte. Deixa eu ver se ele vai processar as fontes aqui de novo. Tá, ele carregou todas as fontes que estão sendo usadas dentro aqui do site, né? E aí você pode clicar em cada um dos arquivos para você ver se você consegue achar essas fontes.
Por quê? Daria para você baixar essas fontes por aqui, tá? Super tranquilo mesmo. Super tranquilo. Só que aqui, pelo que eu tô vendo, ele não instalou essas fontes personalizadas. Aqui ele está usando a fonte direto do Google e a gente não vai fazer isso. Então ela é uma fonte gratuita. Então se eles tivessem instalado elas personalizadas, essas fontes apareceriam ali para a gente baixar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui o Google e vai digitar Rádio Canadá, por exemplo. Fonte. Aqui, ó. Fonte é uma das coisas que pesa muito no site. E se você observar aqui no teste de performance, é a terceira coisa que está pesando, porque ele está fazendo uma requisição externa, está buscando lá do servidor do Google. Hoje, o Framer busca as fontes do servidor do Google. A gente não quer isso, a gente quer que essas fontes fiquem dentro do nosso servidor. Então, você pode importá-las direto dentro do Framer, isso vai te ajudar na sua nota. Como que você vai fazer isso? Vem aqui, baixa a fonte, tá? Quando você baixar essa fonte, você vai abrir aqui na sua página de downloads e aí você vai escolher 2 pesos apenas. Quanto mais pesos sua fonte tem, mais ela vai impactar nas notas do seu site. Então eu sempre gosto de trabalhar com regular e semi-bold, tá? Então eu tenho aqui, ó, regular, semi-bold. Seleciono as duas, dou um Ctrl C, venho em downloads e jogo aqui, tá? Agora eu posso apagar esse material aqui. E aí você vai converter essas fontes em o Off2. Então você abre aqui e vem aqui em Transfonder, que é esse site bem legal. E aí o que você vai fazer aqui? Você vai adicionar fontes, vai selecionar essas 2 fontes. Quando você selecionar elas estão no arquivo TTF, que não é um padrão para web, por exemplo. Então você desmarca aqui o off, coloca o off2, converte, e aí ele vai processar, e aqui é só você clicar em download. Então olha só que legal, além disso ele comprimiu a sua fonte, né? Então cada uma das fontes pesava 143 KB. Convertendo para o OF2, as duas juntas pesam só 110 KB. Então tá muito leve mesmo. Então bora lá. Você vai vir aqui, vai extrair o seu material, e aí o que você vai fazer? Você vai copiar o textinho aqui, ó, beleza? Copia o texto. Agora começa a brincadeira aqui. Que você vai clicar no text e vai clicar aqui e vai colar o texto, tá? Ficou feio assim mesmo. Quando você colar, pode ser que ele venha marcando aqui heading 2 ou algo do tipo. Então você dá um Ctrl Z, clica no texto, cola aqui e dá um Ctrl Shift V para ele colar sem formatação. Porque quando você copiou aqui, pode ter dado alguma formatação aqui dentro, tá? Ctrl Shift V já resolve isso aqui, beleza? Agora, o color aqui você vai trocar para branco. E aqui em fonte você vai clicar e vai clicar aqui em Custom. Você vai vir Upload e aquele material que você baixou, você vai marcar essas 2 fontes e vai abrir ela, tá? E aí assim que você abrir, você já tem suas fontes personalizadas. Aqui você vai usar semi-bold porque é título, né? E aqui eu sei que o tamanho dela, você pode vir aqui inspecionar novamente, você pode clicar aqui, ó. O tamanho dela tá de 2.3 em. Então aqui eles estão usando um tamanho de quase aí 40 pixels, né? Então aqui no Framer, se você selecionar aqui e vir aqui no Size, ele trabalha apenas com Fit e Pixels, tá? Então aqui, como eu sei que é quase 40 pixels, eu vou trabalhar com o tamanho de 40 pixels aqui, tá? E aí, tá feião, né? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar o width dela, deixar em relativo e trabalhar aqui com o tamanho de 41%. E aí já vai ficar bem próximo aqui do que eles têm hoje, né? Só que 41% ainda tá muito. Então você pode tentar trabalhar aqui, ó, com 34%. Vamos fechar em 30 pra gente ver. 30 ficou bem ruim. Então 32, é isso mesmo? É isso. É praticamente o que eles usam, tá? Beleza. A altura da linha aqui inline, ó, eu gosto sempre de trabalhar com 1.4 em. 1.4 não, 1.5 em, né? Quanto maior o tamanho da sua fonte, menor a altura de linha. Quanto menor a sua fonte, maior a altura de linha. E vocês vão ver isso aqui na prática, tá?
Agora, se eu mover esse texto aqui, tá vendo que eu consigo mover ele em qualquer lugar? A gente não quer isso. A gente também quer aplicar um auto layout aqui dentro para ficar organizado, certo? Então você seleciona o seu frame da dobra 1, só você marcar aqui ou clicar aqui dentro. E aí, você vai rolar aqui embaixo no seu menu lateral direito e você vai vir aqui, ó, em layout mais, beleza? Então você vai colocar a direção como vertical, porque você quer alinhar os objetos aqui, né? Deixa eu voltar. O alinhamento dele você vai colocar aqui no início, para ficar assim a distribuição no centro. Então aqui inverte, né? E o gap, eu sempre gosto de trabalhar com o gap aqui, ó, de 24, por exemplo, tá? Beleza. Essa fonte aqui, eu entendi o porquê que eles... Não, tá certo, tá certo. Bora seguir, vamos ver na prática, tá? Beleza. A gente marcou aqui o gap 24, ou seja, ele vai dar um espaçamento de 24 pixels entre cada elemento aqui. Só que se eu der um play, ele tá grudado aqui, ó. Tá vendo que ele tá grudado? E a gente não quer que ele fique grudado. Então, como que a gente vai resolver esse problema? Primeiro, eu dei o play aqui, de acordo com a minha tela, ele tá quebrando aqui, né? Eu quero deixar esse textinho aqui fixo. Como que eu faço? Eu marco ele, troco aqui de relativo para fixo, e aí se eu der um play agora, ele já não quebra mais, ele sempre vai manter aquele tamanho, tá? Mas a gente vai ajeitar isso aqui. Por quê? Por mais que é 1920, aqui minha tela tá pegando 1660, tá? Mas beleza. A gente tem que dar um espaço aqui nas laterais. E esse espaço, eu sempre gosto de trabalhar com uma quantidade bem legal para a gente conseguir, vamos dizer assim, ter um espaço de área de trabalho interessante, tá? Então vamos lá que eu vou te mostrar como que você vai fazer isso. Primeiro, você vai fazer o seguinte, dentro da dobra 1, você vai criar um novo frame. Esse frame, você vai criar aqui assim, tá? E aí esse texto você vai jogar dentro desse frame, beleza? Você volta aqui na dobra 1 e coloca esse frame aqui, ó, alinhado ao centro, e a largura dele, você vai colocar o width dele do tamanho de 1280, tá? 1280, desse jeito. Você vai colocar fixo e a altura você vai colocar fit content. Perdão, você vai colocar aqui fill. Por quê? Que a altura vai preencher toda a altura do container, tá? E aí, você vai criar, ele já tá com o auto layout, então o auto layout dele, você vai deixar ele na vertical, o alinhamento aqui, pegando aqui nessa divisória, tá? E a distribuição você pode colocar no centro, perfeito? Coloca a distribuição no centro. E aí você clica nele e tira o fundo, tá? E aí quando você faz isso, a gente já tem esse espaço salvo aqui. O que é isso aqui? Aqui a gente chama basicamente de espaço de organização. E como assim espaço de organização? Ele é basicamente um grid que a gente vai utilizar para deixar a página alinhada e com respiro nas laterais para ajudar, independente do tamanho da tela da pessoa, tá? Para não ficar colado. E esse espaço ele é bem legal, que ele ajuda a otimizar bastante a leitura do usuário. A gente sempre faz ele dentro do Figma, né? A gente trabalha com ele dentro do Figma para você poder organizar o seu layout. Então, toda dobra praticamente a gente vai ter ele. Então a gente vai trocar o nome dele aqui de stack para container, perfeito? É como se fosse uma seção, né? Que a gente tem a dobra e tem a seção dentro dela, né? Então você pode até colocar aqui, ó, seção, beleza? Então beleza. Aqui na página do Pablo tá pegando, o texto tá pegando aqui, mas ele tá pegando aqui no ombro dele, né? Eu sempre gosto de trabalhar com o tamanho dos textos em 8 pontos, né? Dando um intervalo de 8 em 8 pixels. Aqui eu estou trabalhando com 40, eu vou tentar descer um pouquinho, eu vou tentar trabalhar aqui com 38. E aí eu vou encurtar aqui para ficar bem mais parecido aqui com o que... Isso, ficou bem mais próximo com o que ele trabalha, tá? Então, beleza. Aqui a gente tem algumas marcações para separar, como essa aqui. Então, você pode passar o mouse aqui para você pegar a cor, né? Então, se você passar o mouse aqui em cima, ele te fala a cor, que é um 38E
38E 6F6. Então você volta lá, vê onde que está aqui, ó, blindar até shape. Você vai selecionar essa parte, vem aqui no seu menu lateral direito em Color, e aí você vê a cor aqui, ó, 38E 6F6. Você digita aqui, ó, 38E 6F6. Dá um Enter. Aliás, coloca o hashtag aqui atrás. E aí você clica fora. 38E 6F6. Pronto. Olha só que legal. Tá tomando corpo a página, hein? Vamos colocar a imagem aqui, a logo, que eu tô achando muito grande. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, na Insert, aqui no seu menu lateral esquerdo. Você vai rolar, você vai vir aqui em mídia e onde tem image, você joga aqui em cima, tá vendo? Então, beleza. Agora, você vai passar o mouse aqui e você vai pegar essa imagem aqui, ó. Tá vendo a imagem aqui? Se você não conseguir pegar, você clica com o botão direito e clica aqui ó, em abrir nova guia, tá? Beleza, clica com o botão direito, salva a imagem, tá? E agora, vamos ver o tamanho dessa imagem aqui, obter informação. Tá pesando 14 KB, eu acho que daria pra gente otimizar ela, né? Então você pode abrir aqui um site bem legal, que é o TinyBNG, e aí você joga ela aqui, vamos ver para quanto que ele consegue reduzir. Ele reduziu para 12, não deu tanta diferença não, então pode subir ela daquele jeito mesmo, tá? Então você vem aqui no Fill, Image, troca aqui, coloca ela, e aí o que você vai fazer? Aqui em resolução você vai colocar Full, perfeito? Tipo Fill, aqui você vai colocar Top Center, e a descrição você vai colocar logo MRS. Beleza. Aí ela tá feiona assim, tá? O que eu gosto de fazer aqui dentro? Eu gosto de pegar o fio, o Fixed, trocar para fio. Fio não, perdão. Eu gosto de colocar relativo. E aí eu venho diminuindo o tamanho dela aqui, ó. Se bem que eu vou deixar fixo, eu vou querer diminuir o tamanho dela bem. Eu posso deixar mais ou menos aqui, ó, e diminuir a altura dela, ó. Posso diminuir mais a altura, tá vendo? Você vai fazendo essa brincadeirinha aqui, ó. Diminui mais a altura dela. E aí, pronto. Assim tá um tamanho legal, tá? Ou se não, era só você marcar o cadeado aqui, ó. E aí você ia fazendo assim, ó. Tá vendo? Porque ele diminui proporcionalmente. Eu sempre gosto de deixar número par. Então aqui eu tenho 10, né? Então, beleza. E agora, o que eu vou fazer aqui dentro? Aqui eu tenho que colocar um subtítulo agora. Que é esse subtítulo aqui, ó. Então eu vou vir, vou dar um Ctrl C. Você pode duplicar esse texto aqui. Aí você seleciona ele, cola a palavra. E aí você vem aqui no seu menu lateral direito. No Size, eu sempre gosto de trabalhar com subtítulos com tamanho de 20. Beleza? Acho que é mais ou menos como tá aqui, né? Isso. Eu gosto de deixar a fonte como regular, né? E deixa eu ver se dá para poder encurtar aqui. Dá, mas é melhor deixar alinhado daquele jeito mesmo, tá? E aí, para não dar tanta evidência, eu gosto de deixar ela com uma opacidade de 70%, para ficar interessante aqui, perfeito? Se eu der um play na minha página, eu tenho algo como isso por enquanto, tá? Aqui, 24 tá um tamanho legal, mas aqui teria que ser um tamanho de 32, por exemplo. Tamanho não, um espaçamento. Então, eu vou selecionar o texto e esse subtexto aqui, tá? Vou clicar com o botão direito e vou clicar em Add Stack. E aí, quando eu adiciono um stack, ele vai ficar desse jeito. Aí, o que você vai fazer? Aqui no Width, você vai colocar Fit Content, para ele ocupar só o conteúdo. A altura também Fit Content, o alinhamento você coloca aqui mesmo na lateral, distribuição centro, tá? Beleza. E aí aqui o gap dele você pode deixar com um gap de 24 pixels, perfeito? Agora você vai colocar aqui, ó, textos na camada.
Agora você seleciona essa mesma stack, dá um Shift, seleciona a logo, clica com o botão... Eita, seleciona stack, seleciona a logo, clica com o botão direito e aí você vai adicionar uma nova stack. E aqui você vai colocar o width como fit content, a altura fit content, alinha tudo aqui, ó, à esquerda, centro, e o espaçamento você vai colocar 32. Tá vendo a lógica? Você só renomeia aqui, ó, texto e imagem, botão, porque a gente vai fazer o botão também aqui com espaço de 32 pixels. Aqui onde está frame você coloca logo e beleza, a gente já tem quase a nossa primeira dobra pronta. Olha só que lindo, tudo dentro do Framer, tá? Tudo dentro do Framer. Agora vamos criar o nosso botão, esse botão boladão que a gente tem aqui, ó. Como que a gente vai fazer esse botão aqui, ó? Tá vendo que eu passo o mouse, ele dá como se fosse um shadow aqui, uma luz? A gente vai fazer isso também, tá? Então, primeiro a gente tem que criar um componente. Por que um componente? Porque esse botão ele se repete em toda a página. Ou seja, se ele se repete em toda a página, é um botão que se eu for alterar ele uma vez, ele vai alterar em toda a página, então é mais fácil para mim do que eu ter que ficar criando esse botão várias vezes. Então eu crio uma vez e só saio jogando nas páginas, né? Nas seções da página. Então eu vou voltar lá para o meu material, vou apertar a tecla T, vou clicar fora e vou digitar basicamente o textinho aqui, ó. Quero ser mais. Eu não estou vendo nada e aí eu vou trocar para a cor preta. Deixa eu pegar aqui exatamente qual que é a cor que eles estão trabalhando aqui no projeto. É essa corzinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, é essa aqui, ó. Beleza? Então eu vou trocar aqui, ó. E aí, botão, eu gosto sempre de trabalhar com semi-bold, perfeito. E a altura de um botão, a largura de um botão, eu sempre gosto de trabalhar com 16 pixels, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito nele e vou transformar ele em uma stack. E esse nome dela eu vou colocar de CTA botão, tá? Beleza. Ficou desse jeito aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Ele criou uma stack e ele também... Deixa eu ver aqui. Então, e ele também criou aqui a seção do layout dele, né? Então a gente vai deixar desse jeitinho mesmo, porém aqui em padding a gente vai clicar, e aí eu sempre gosto de colocar um padding de 26 no topo, que é o T aqui, no bottom, que é o B, que é a parte de baixo, eu gosto de colocar 26 também, e nas laterais eu gosto de colocar 40 aqui, 40, beleza? Ótimo. O que você vai fazer agora? Aqui você vai colocar fit content na largura e na altura também fit content. E aí vai ficar desse jeito, perfeito? Aí ocupou certinho. Você pode até reduzir a altura aqui, ó. Você pode colocar 20, que aí fica mais conciso. E aqui ele tem um pequeno arredondamento na borda, né? Então aí o que você pode fazer? Você pode rolar aqui, no radius você coloca 5 pixels, que eu creio que é o tamanho. Agora, você vai fazer algo bem interessante, que é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai pintar esse botão. Como que a gente vai fazer? Você vai passar o mouse, vai ver aqui qual que é a cor do botão, ó. Clica nele, vem aqui no menu lateral direito, tá vendo aqui, ó? Background Color. Dá um Ctrl C e aqui você coloca a cor. Pronto, tá aqui. A gente já tem o nosso botão. Agora a gente vai criar ele como componente para a gente aplicar o nosso efeito de passar o mouse, né? E também para a gente aplicar esse efeitinho aqui em cima, esse fade, né? Vamos tentar aplicar ele. Então a gente clica com o botão direito nele, Create Component, deixa esse mesmo nome, Create está aqui, perfeito? Agora bora criar o Hover. Então, basicamente, você clica aqui em Hover Preset, Hover e pronto. Agora a gente vai ter que criar um estado dele que quando passe o mouse, dá esse shadow aqui, né? Então se você selecionar o botão aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui, eu passar o mouse nele, e aí eu vim aqui, ó, no meu DevTools, clica aqui em Hover, eu marco Hover aqui, ó,
ele fala o box shadow que está sendo usado, que é como que está sendo aplicado esse hover aqui da cor, perfeito? Olha lá. Então a gente vai tentar fazer basicamente isso. Então você seleciona o botão e aqui ó, em Shadows, tá vendo? Você vai clicar em ADD e aí você vai tentar aplicar basicamente essa mesma cor aqui no Shadow, que aí eles utilizaram essa corzinha aqui, tá vendo? Você vai clicar, você vai colocar essa cor aqui, você vai voltar e aqui ó, o que que você vai fazer? Seleciona aqui o hover, volta lá. Aqui eu sempre gosto de colocar um blur de, sei lá, um blur de 10. Eu sempre gosto de descer o Y para ficar bem embaixo aqui, tá? Beleza. Você vai deixar o outside aqui, né? Então aqui você controla. Se eu der um play nesse botão e passar o mouse, ó, ele já dá o hover, tá vendo? Ele dá um hoverzinho. Mas aí você pode melhorar ainda mais. Você pode colocar um blur aqui de 20, por exemplo. E aí você pode descer o Y, que é o eixo Y, que é na vertical, e ele vai descendo aqui para baixo. E se você passa o mouse, ele vai dando aquele efeito bem legal. O spread é como ela vai ficar espalhada. Então aqui ó, você pode colocar 11, por exemplo, e aí ela se espalha bem legal aqui, tá vendo? Só que 11 ficou muito grande. Então, por exemplo, você pode estar trabalhando com 6. E aí você passa o mouse e já melhora para você, tá? Então aí, o que você vai fazer? Você já tem o botão aqui já, né? Você vai dar um Ctrl X nesse botão, vem aqui na dobra 1, vem aqui onde tem texto, imagem e botão e dá um Ctrl V. E aí ele fica aqui embaixo. Então se eu der um play na página e passar o mouse, era para ter funcionado. Deixa eu ver aqui. Passei e funcionou, né? Deixa eu ver aqui porque que não funcionou. Deixa eu dar um play. Tá, ele não funcionou. Vamos resolver esse bug, mas a gente já tá aqui com metade da página pronta, tá? Bora a gente dar continuidade aqui. Conseguimos resolver o problema da seguinte maneira. Eu tive que dar uma pausa aqui para poder entender e quebrar a cabeça. Eu vou até voltar aqui só para vocês verem o que havia acontecido. Lembra que a gente colocou um Pointer Events None aqui, nesse nosso fundo, né? Que a gente clicou aqui e adicionou a Pointer Events. Eu cliquei com o botão direito, removi ele, dei play e funcionou. Porque ele basicamente, ele não só impediu que a imagem fosse copiada, né? Arrastado e ter aberto, né? Ele também impediu o hover ou o clique aqui dentro, por exemplo. Então ele basicamente impediu esse clique, né? Então agora se eu der o play aqui, ó, já resolve. Deixa eu só ver se eu voltei aqui, tá? Eu vou só aumentar mais aqui, ó. Eu vou aumentar um pouco mais esse detalhe aqui, beleza? Ótimo. Se eu der um play aqui agora, tá acontecendo um detalhe. Como esse container... Vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simples. Aqui a gente tem um container menor. E esse container, ele não está deixando nada sair de dentro dele. Por quê? Se eu passo o mouse aqui, a luz tem que sair, certo? Então, eu vou abrir esse botão aqui como componente para vocês verem. Ó, a luz sai. Só que ele não vai mostrar porque esse container pai está segurando essa luz, não deixa essa luz sair. Isso acontece por causa do overflow. Então, você vai selecionar ele, vai vir no menu lateral direito e vem aqui o Overflow Visible. Se eu passar o mouse agora, a luz saiu, tá vendo? Só que saiu horrível, né? Horrível, horrível, horrível. Então, o que eu posso fazer? Eu posso voltar aqui com 10 e aí eu vou querer aumentar mais essa luz aqui. E aí eu posso voltar lá na Home e posso passar aqui. Olha só que legal que ficou. Bem parecido, né? Bem não. Tá quase parecido, só que melhor, vamos dizer assim, né? Com o que o pessoal montou aqui. E aí vocês podem ajustar como vocês querem esse detalhe aqui, tá? É bem tranquilo mesmo.
Eu posso aumentar aqui, eu posso aumentar até a opacidade aqui para ficar um pouco mais forte, ó. Beleza? E aí você vai moldando aqui do seu jeito, é super tranquilo isso aqui, tá? Agora, eles fazem um outro detalhe aqui em cima, como se fosse um lens flare, né, um efeito de luz, porém, eles fazem, se eu selecionar um botão aqui, ó, e abrir ele aqui, eles fazem com um before e com um after, né, e daria pra gente fazer isso aqui de uma maneira até que tranquila, né? Deixa eu ver aqui uma forma interessante da gente fazer ele. Deixa eu abrir o botão aqui para a gente ver como que a gente pode estar fazendo ele aqui de uma maneira inteligente, né? Lembrando que tudo isso aqui que eu estou gravando com vocês, eu não testei antes e a gente está fazendo junto, tá? É bem tranquilo mesmo, a gente está fazendo junto. Como que a gente pode fazer isso aqui? Aqui basicamente a gente poderia, se vocês observarem aqui no código, ele criou dois códigozinhos, né? A gente basicamente poderia criar um frame e montar ele como se fosse um frame mesmo, perfeito? E aí a gente conseguiria chegar nesse detalhe aqui, como por exemplo, vou vir aqui em layout e vou criar aqui, ó, por exemplo, um frame dessa altura aqui, perfeito? E aí o que eu posso fazer? Eu posso diminuir o tamanho dele, posso dar dois cliques aqui, pegar a cor do hover, essa cor aqui, vir aqui no frame, colocar ela, né? E aí o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui no styles, colocar um filter, blur, e aí eu poderia mexer no blur aqui, ó, como por exemplo, algo nesse sentido aqui, entende? Mas não ficaria tão real. Então, como não dá pra gente trabalhar aqui com before nem after ainda no Framer, né? Ele não dá essa opção pra gente. Se eu passar o mouse aqui, por exemplo, ó, a gente pode importar um SVG dele, vamos dizer assim. E aí a gente pode pesquisar na internet um SVG parecido, ou simplesmente não colocar, né? Lembra que eu falei para vocês que tem alguns efeitos que não tem necessidade. Então, assim, ele não é um elemento importante na página, até porque ele não faz animação nenhuma, e se você observar, ele só tem aqui nesses dois primeiros botões e nos outros eles esqueceram, né? Então não tem necessidade da gente colocar ele. Mas aqui a gente poderia, por exemplo, vir aqui colocar SVG Lens Flare, por exemplo. E aí a gente pesquisaria um SVG dele e colocaria ali, perfeito? Isso aqui para a gente não precisar mexer com o código, tá? Mas maravilha, a gente já tem o hover aqui já, ó, que se eu passar, ele já deu esse efeitinho. E aí eu posso copiar o link. E o que eu posso fazer? Aqui, se eu clicar, ele joga para aquela seção. Então a gente vai ter que criar uma âncora. Como que a gente cria essa âncora? Seleciona esse botão aqui, entra na variável dele, clica no primeiro item e vem aqui no menu lateral direito, link, clica aqui no mais, e o link to você vai colocar hashtag, e aí você vai colocar o mesmo nome que eles colocaram aqui, ó, que é Bell. Né? Coloca Bell aqui. New tab, você coloca no. Tá? Isso aqui vai ser uma âncora que a gente vai colocar na seção específica e vai levar para lá, vamos dizer assim, tá? Beleza. Então, se clicar não acontece nada ainda, tá? Se eu der play, não vai acontecer nada. Mas, maravilha. A gente já tem isso aqui finalizado. Agora a gente poderia ir facilmente para a próxima sessão, que é essa sessão aqui, que ela é bem simples de ser feita também. Como que a gente poderia fazer ela? A gente tem aqui a dobra 1, a gente iria vir aqui no layout, iria criar um novo frame. Primeiro a gente colocaria a largura dele como fio, né, para preencher tudo. E a altura, você pode inspecionar aqui para você ver, ó. Aqui, se eu passar o mouse, eu posso ver que ele está trabalhando com uma altura... Na verdade eu não tenho altura aqui, mas eu creio que poderia ser um 200, por exemplo, tá? E eu venho aqui em Fill e venho aqui no Linear Gradiente, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui na extremidade, vou rolar, apertando Shift, para ele rolar certinho aqui, ó, e ele não desgrudar. Ele vai sempre rolar nos eixos corretos. E vou deixar assim, tá?
E aí eu vou pegar a cor desse fundo aqui para me ver como que está sendo trabalhado o degradê dele, né? Então eu seleciono aqui a camada de cima, por exemplo, e eu vejo que ele está em 90 graus. Deixa eu ver aqui, tá? Tranquilo. E aqui ele tem as cores aqui que ele está trabalhando. Então ele primeiro trabalha com essa cor aqui, de fundo. Então aí você vem aqui na primeira cor, coloca ela. Na última cor, ele trabalha com essa mesma cor aqui. Você vem aqui, cola. E aí você vai apertar um Alt e vai... Aliás, você vai só clicar aqui no meio, ó. E ele vai criar um novo. E aí você seleciona e pega esse aqui, ó, do meio. Tá vendo? Quando você pegar e colar, pronto. A gente já tem ele feito. E aí você coloca aqui dobra 2, renomeia. Você vai criar um layout aqui nela. E aí, novamente, cria um layout. Você vem dentro dela, cria um novo frame. Aliás, você nem precisa criar. Você vem na dobra 1 e tá vendo esse frame seção? É só você copiar e colar nela. Só que aí o que tá dentro você deleta, tá? E aí vai ficar basicamente isso, perfeito? Aí você centraliza, pode colocar a direção no centro. E aí esse texto aqui, ó, você vai dar um Ctrl C, vem na seção aqui da dobra 2, dá um Ctrl V, você vai colocar lá a width dele como fio para preencher toda a tela, né? Aqui o alinhamento da seção deixa aqui no centro e aqui você só troca o texto para essa aqui, ó. Pronto, trocou, deleta. Lembra de centralizar esse texto aqui, né? Tá semi-bold. E aqui, né, como você usou 38 pixels, você pode colocar aqui como, por exemplo, um 30, para não ter uma hierarquia legal. Deixa eu colocar aqui. 30 vai ficar bem pequeno, então pode ser 34. Aqui já fica uma hierarquia interessante. Se você rolar aqui para baixo, ele fica dessa maneira, tá? Então aqui basicamente a gente já tem duas sessões finalizadas sem esquentar muita cabeça, tá? Sem esquentar muita cabeça. Eu não vou fazer as animações delas aqui ainda, porque primeiro é melhor a gente construir toda a página para depois a gente pensar em animações. Mas se você der play, você já vê um resultado muito, muito interessante e bem próximo do que você montou, tá? Então, bora para a próxima aula que eu vejo você. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e a próxima aula tá mais breve do que você imagina.